Olá, meus amigos, boa noite. Pela TV Câmara, NET Canal 4, está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar todas as sextas-feiras, às 19h30. Mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, lá estaremos com todos os nossos programas. Esse é o de número 28. O 28º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão que tem o firme propósito de ajudar na popularização da ciência, levando temas de interesse da comunidade que são comuns nas universidades. E hoje nós recebemos aqui a professora Renata Sebastiani. Renata, tudo bem? Tudo bem, professor, e você? Tudo bem, boa noite. Foi um prazer estar aqui contigo novamente. É um prazer estar aqui também nesse programa. Tá, ok. E para a nossa entrevista da semana, receberemos a professora Adriana. Adriana, tudo bem? Tudo bem, professor, e você? Boa noite, Renata. Boa noite. Muito bem, nós aqui agradecemos pela sua presença e vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Comecemos com a professora Renata. Obrigada pela gentileza, professor Josivaldo, sempre muito gentil, né? Vou falar de um assunto que nós já discutimos, acho que já no começo do ano, e voltou à tona, né? Nessa última terça-feira, Rodrigo Goulart foi executado na Indonésia, né? O segundo brasileiro executado por tráfico de drogas. Ele foi condenado por ter colocado 6 quilos de cocaína na prancha de surf. Ele foi condenado em 2005, mas só agora a pena foi executada. Ele, segundo a família, os advogados, tinha problema de esquizofrenia. Né? Fizeram exames no ano passado, comprovaram, né, a esquizofrenia. No entanto, esse ano solicitaram mais um exame, foi feito o exame, não foi divulgado o resultado, né? E parece que isso não contou. Deveria contar, porque para a Indonésia não se pode executar uma pessoa que tem problemas mentais. Exato. E aí o que acontece é que a Indonésia está sofrendo uma pressão internacional, né, não só do Brasil, mas de outros países, para que reveja essa história de pena capital. Né? E, por outro lado, o que acontece é que alguns jornalistas, algumas pessoas que têm acompanhado, a própria ONU que tem acompanhado de perto, esse tipo de posicionamento já tem demonstrado que não funciona. Né? Então, por exemplo, essas informações eu peguei na página do Último Segundo, e o Rafael Franzini, representante no Brasil do Escritório das Nações Unidas, disse a seguinte frase que eu quero ler integralmente, como ele falou, né? Não há evidências confiáveis que atestem a eficácia da pena de morte em prevenir crimes. O próprio fato das pessoas, mesmo sabendo que esse tipo de pena existe, elas continuam a cometer esses crimes, e isso é uma prova veemente. Né? E para este ano está previsto que vai aumentar o número de usuários de drogas na Indonésia. Ou seja, a pena de morte não está resolvendo. Tem sido comentado, conforme a Renata falou, no nosso programa, a respeito desse tema tão complexo, tão difícil. E o que se comenta, segundo os especialistas, é o que ela acabou de falar. Quer dizer, não acontecerá uma redução da criminalidade pela execução da pena capital e existiria uma desproporcionalidade entre o crime que aconteceu, né, e a pena onde o sujeito foi, a execução que aconteceu desses cidadãos que foram mortos, fuzilados na última terça, de terça para quarta-feira. Esses mesmos estudiosos, né, do assunto têm ressaltado que o maior problema na Indonésia é a desigualdade social. Então, cerca de 40% dos habitantes vive com R$5 por dia. De novo, a miséria fazendo a diferença, né, certo? Muito bem. Mais alguma coisa? Não. O meu destaque da semana vai para 100 anos. Daqui a 100 anos, o saneamento básico estaria universalizado no Brasil, se continuar nesse ritmo. Ou seja, quando eu tiver 147 anos de idade, eu verei
provavelmente de um outro patamar, vamos dizer assim, os problemas de saneamento resolvidos no Brasil. Saiu os dados de 2013 e eles indicam que 50% são atendidos pela coleta das cidades brasileiras e apenas 39% tratam o esgoto, sendo que na região Nordeste 80% não tem tratamento. É terrível porque é algo que está diretamente relacionado à saúde das pessoas. As cidades do sul do país são aquelas que apresentam os melhores resultados. Entre as 100 cidades, as 5 melhores, Franca ficou em primeiro, Maringá, Franca aqui em São Paulo, Maringá no Paraná segundo, Limeira, nossa vizinha, que ficou em terceiro, Santos, litoral de São Paulo, em quarto, e Jundiaí, em São Paulo, em quinto. Eu fui ouvindo você passar esses nomes, esses números, mais uma vez é o problema da desigualdade social. Igualmente. Então, exatamente. Veja que a gente falou da Indonésia, a gente veio para o Brasil e isso me parece um problema de desigualdade social também. Porque no Nordeste, a maior, pelos números que você mostrou, por exemplo. É Norte, em seguida Nordeste, quer dizer, aquelas que têm realmente menor renda, né? Então, a gente percebe que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos é devido à desigualdade social. Exato. E ficaram em último, para ilustrar o que você está comentando, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, as 5 últimas, Macapá, Belém, Jaboatão dos Guararapes, Ananindeua e Porto Velho fecham a lista das piores, sendo que algumas delas com 100% de falta de tratamento de esgotos, tá certo? Eu teria mais 2 destaques rapidamente. Um deles é o voto distrital. Você que está em casa sabe o que é o voto distrital. O Senado brasileiro acaba de aprovar, isso ainda iria para a Câmara, uma proposta do senador José Serra, que indica o seguinte: as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes teria eleição para vereadores em voto distrital na próxima eleição. Em torno de 80 municípios, portanto, escolheriam os seus vereadores considerando uma espécie de zoneamento, ou seja, cada zona elegeria um vereador. Quais são os prós da proposta? Os pontos positivos. Ela é bem mais simples, a identificação daqueles políticos, eles são mais relacionados à sua comunidade, ou seja, representantes e representados estariam mais próximos uns dos outros, o que facilitaria o processo. E a campanha seria bem mais barata, haveria uma redução do custo da campanha. E os argumentos contra? Os argumentos contra diz: valoriza o político de perfil paroquial. O indivíduo que tem, sabe, o inspetor de quarteirão, me veio à memória essa história do inspetor de quarteirão, é um exagero, né? A ideia do despachante, o indivíduo que trata as coisas de uma forma mais varejista, e grandes discussões nacionais podem ficar comprometidas. Mas eu penso que isso parcialmente já acontece, porque em algumas cidades, eu sou de Santo André, morei em São Paulo, e eu já observei esse contato mais paroquial, e ao mesmo tempo já observei que alguns moradores sentiam vontade de votar em pessoas que estavam no seu dia a dia, né? A questão é justamente essa última que você levantou, né? E as questões nacionais realmente, as de maior abrangência podem ficar esquecidas. Como causa de professores, pequenos grupos de LGBTs, por exemplo, ou, enfim, determinadas comunidades excluídas podem ficar fora de uma discussão maior, porque esses políticos perderiam interesse para essas grandes causas, tá certo? Mas nós sabemos que o sistema político no Brasil é muito falho e ele precisa melhorar. Isso pode ser uma evolução para a melhoria das condições do sistema político nacional. Isso precisa ser testado, precisa melhorar, conforme todos sabemos, tá ok? E por último, com relação aos nossos destaques, nós sabemos da tragédia que está atravessando o Nepal essa semana. Terrível, entre 5 a 10 mil pessoas morreram num terremoto. E o senhor
José Tadeu Arantes publicou essa semana na agência FAPESP, no dia 27 de abril, na revista da FAPESP, um estudo dos mais incríveis, que é a informação de que animais, à medida em que são monitorados por um conjunto de câmeras, eles poderiam identificar previamente eventuais terremotos. Como é que isso seria feito? Eles fizeram o seguinte: em um dia comum, cada animal era avistado de 5 a 15 vezes. Porém, no intervalo de 23 dias que aconteceu o terremoto, o número de avistamentos por animal caiu para 5 ou menos. E, em 5 dos 7 dias imediatamente anteriores ao evento sísmico, nenhum movimento de animal foi registrado. Isso tem uma relação com a ionização da atmosfera, que interferiria diretamente sobre o comportamento desses animais. Esse estudo foi feito no Peru e é um estudo extremamente pioneiro. Foi visto alguma coisa com elefantes também na Ásia e algo animador para evitar, quem sabe, no futuro próximo, grandes catástrofes como essa que está acontecendo no Nepal. Pois é. Como será que as plantas responderiam, né? O problema é que elas não podem se esconder, né? Verdade, é verdade. E outra coisa, onde não tem animal, não haveria possibilidade de monitoramento, é né? verdade. Isso é um problema que precisa ser pensado, tá ok? E nesse monitoramento que foi feito no Peru, o abalo sísmico foi da ordem de 7 graus de magnitude na escala Richter, quer dizer, extremamente potente, e eles conseguiram um razoável mapeamento, o que, dentro de uma tragédia tão grande como é que está cometendo o Nepal atualmente, quem sabe essa não passa a ser uma grande perspectiva para que num futuro próximo nós tenhamos menor incidência de problemas dessa ordem. Se mantivermos os animais, né? Claro, claro. Se a gente não favorecer a extinção deles todos também. Ok. Mais alguma coisa? Então vamos para a nossa entrevista da semana. Afinal de contas, hoje é 1º de maio, Dia do Trabalho. E parabéns, trabalhador brasileiro. Alguém sabe aqui por que o 1º de maio é comemorado nessa época? Sabia, professora, não? Eu já ouvi eu ouvi mais de uma história, então eu não tenho certeza de qual é a correta. Pois é. Vamos ficar com uma, porque eu também não tenho certeza. Mas o 1º de maio surgiu como uma data comemorativa ao trabalho, vinculado aos países do hemisfério sul, que nessa época entram no período de primavera. E o período de primavera, depois de invernos rigorosos, passa a ter um período intenso de trabalho, principalmente na Idade Antiga, no que tange a parte agrícola, né? Pastoril, plantio de forragens e grãos. Então se comemorava a retomada das atividades agropecuárias. No hemisfério norte. No hemisfério norte. Falei sul? Não, mas... Hemisfério norte, desculpa. No hemisfério sul, devido ao frio rigoroso daquele tempo, tá ok? Eu só conheço essa explicação. Eu também essa eu não conhecia. Não conhecia. Também não vou nem falar as minhas. Então, deve existir várias, né? Talvez sejam lendas. Mas então. essa faz sentido, é interessante. Vamos lá para a nossa entrevista da semana, nesse programa 28. Hoje nós temos a honra de receber aqui a professora Adriana Estela San Juan Montebello, que é de... Rio das Pedras. Eu pensei que você fosse de Piracicaba. Ali, coladinho, né? Coladinho. Muito bem. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, USP, e fez mestrado e doutorado em Economia Aplicada pela Exalc-USP. Atualmente é professora da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, no Departamento de Tecnologia Agroindustrial, Socioeconomia Rural, DETAISE, na área de Economia Aplicada. E ela vem falar hoje para nós sobre um dos ramos mais relevantes que esse país possui, que é o agronegócio, né, as atividades agropecuárias desse país. Professora, muito obrigado pela presença e comecemos com o que é o agronegócio, professora. Beleza. Professora, primeiramente, obrigada pelo convite, tá? O prazer é meu estar aqui, muito obrigada mesmo. Pergunta importantíssima, né, para a gente realmente desmistificar o que é esse conceito aí do agronegócio. O agronegócio está ligado a um conjunto de atividades agropecuárias, né? E essas atividades, professora e Renata, elas estão divididas em 4 segmentos, nós temos, né? É uma visão sistêmica, na verdade, né, entre esses segmentos. O primeiro deles é o fornecedor de insumo, né, que seria o quê? As sementes, calcários, máquinas, fertilizantes para
a produção agropecuária. O que é a produção agropecuária? Nós temos as lavouras permanentes, temporárias, né? A pecuária, até a silvicultura se encaixa aí. No terceiro segmento, nós temos o processamento, né? A visão agroindustrial, né? Dentro do agronegócio. A gente chamaria de uma terceira escala, que é o que? É justamente, na verdade, processar e transformar esses produtos provenientes da agropecuária. E num quarto segmento, aí é que está o agronegócio, veja, ele é mais amplo do que a agropecuária, né? Um quarto segmento é a própria distribuição e serviços, ou seja, a distribuição dos produtos, né, vinculados com a agropecuária, que chega até a mesa do consumidor, né? Pode ir tanto para o mercado doméstico, que é o nosso mercado interno, quanto para o mercado externo. Então, o importante dessa pergunta é justamente isso, né? Mostrar essa visão de interdependência entre esses segmentos. E ainda, olha, dentro do agronegócio, nós temos diversas cadeias agropecuárias, diversas atividades agropecuárias. Nós podemos ter, por exemplo, a cadeia produtiva da pecuária, a cadeia produtiva de papel e celulose, da cana-de-açúcar, que todas se enquadram dentro dessa visão sistêmica. Né? Ok. E ainda, né, o importante é que há dois aspectos a se considerar dentro do conceito do agronegócio. É a produção em larga escala em grandes propriedades e também, inclusive, a produção em pequenas e médias propriedades e em menor escala de produção, que aí também se encaixam os agricultores familiares. Ok. Qual é a importância, a representatividade do agronegócio na economia do país? Sim, Renata, ótima pergunta, porque veja, né, nós tivemos o ano passado de estagnação da economia do país, um quadro mais de estagnação como nós presenciamos em 2014. O agronegócio, ele participa com 23%, em torno de 23%, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, do PIB total do país. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto da economia, né? A soma de tudo que é produzido aqui internamente num dado período de tempo. Então, 23%. Né? Então, se você considerar ainda, ele teve um crescimento, olha, veja só, de 1,59% em 2014. 1,59%. A princípio, o que nós podemos falar? Esse crescimento aí não foi expressivo, muito modesto, porque em 2013 essa taxa foi de 5,23% aproximadamente, segundo também o CPEA. Mas se nós olharmos a economia brasileira, ela teve o quê? Né, ficou praticamente, por isso essa palavra estável, né, estagnada, em 0,1%, segundo dados do IBGE. Então, ele tem realmente uma importância dentro da economia brasileira. Além de a gente checar, né, a sua participação no PIB, nós podemos, inclusive, verificar o seguinte, olha, o que é a balança comercial no país? São as exportações menos as importações. O agronegócio teve um saldo positivo na balança comercial de 80 bilhões de reais. Renata, veja, a balança comercial brasileira, ela teve queda, professor, de quase 4 bilhões, né, de dólares. Então, é 80 bilhões de dólares o saldo da balança comercial do agronegócio e 4 bilhões em déficit o saldo da balança comercial da economia brasileira. Então, ela ainda suavizou a queda que poderia até ter sido mais acentuada da economia do país. Em termos de geração de emprego, muito importante destacar, 35%, segundo dados da Confederação Nacional da Agricultura. Então, realmente, aí uma importância ímpar. Mas, o pessoal que está em casa, qual que é a importância, gente, do agronegócio? Falando até mais simples. Gente, fornecedor de alimentos para a população, né? Não podemos deixar de destacar isso. Olha, fornece divisas para o país, capital para o país e ainda é mercado consumidor dentro da economia brasileira. O agronegócio também movimenta a economia do país. Quando? Ele compra insumo, ele compra máquina, ele compra equipamento. Então, uma importância aí realmente considerável. Muito relevante, né? Uhum. Muito bem. Mas quais são os principais produtos do agronegócio brasileiro? Sim, professor. Olha, diante então desse cenário de bom desempenho, a gente citou aí da balança comercial do país, nós temos como principais produtos, olha, a soja em grão, né, o próprio açúcar, a carne de frango, a carne bovina, até papel e celulose. E temos compradores aí que vêm mantendo aí a nossa compra, né, desses produtos que a gente pode falar que é a China, a Rússia, a União Europeia e Estados Unidos.
E, novamente, eu diria assim, que vale a pena destacar, olha, segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário e a Conab, 70% dos alimentos provenientes do agronegócio, né, que chegam até a nossa mesa, são provenientes da agricultura familiar. Né? Produção, assim, em termos de feijão, mandioca, né, uma participação significativa. Então, 70% dos alimentos. Quando eu falo em agronegócio, eu não estou falando só de grandes empresas, não é isso que você quer dizer? Mas veja, quando nós comentamos no começo, professor, o agronegócio, eu estou falando de uma visão sistêmica, né, que nós temos fornecimento de insumos da produção e também essa produção visa aqui, ao mercado. Né? Quando eu falei no início de desmistificar, né, eu achei importante destacar isso daí. Né? De repente, o pequeno produtor, o médio, né, vamos colocar o pequeno produtor, ele também pode enxergar essa visão sistêmica. Qual que seria o foco, de repente, para aqueles que vendem no mercado? Essa visão sistêmica que o agronegócio nos dá isso, né, de poder enxergar essa visão de interdependência entre os agentes. Né? Importante até para a tomada de decisão aí no próprio mercado. Claro. Muito bem. Quais são os principais gargalos para o agronegócio brasileiro? Quais são... Como é que nós estamos vivendo já de algum tempo, né? Ainda não numa perspectiva futura, mas as principais dificuldades que nós encontramos, né, para o agronegócio brasileiro? É uma boa pergunta, professor, porque a gente fala da importância, tudo, mas ainda há bastante desafios a serem superados, né? Quero destacar aqui que nós temos suporte em termos de recursos pelo Plano Agrícola e Pecuária de 156 bilhões de reais, né? 2014 e 2015 o plano, né? Mas, mesmo com esse suporte, quais seriam essas deficiências? A primeira delas, né? A questão de infraestrutura de transporte. Tá? O nosso custo logístico em relação aos demais países no cenário internacional ainda é muito alto, né? Terrível, né? Renato? Porque, veja, qual que é o nosso problema? Somos muito dependentes do quê? Do transporte rodoviário. Especialistas do setor de logística apontam o quê? Que falta trabalhar mais com a intermodalidade em termos de transporte, que é o quê? Rodovia, ferrovia e hidrovia, né? Igual aos outros países aí. Em algumas regiões do país, sim, Renata. Em algumas regiões do país tem potencial para hidrovias. Inclusive, região norte do país, por exemplo, onde tem Manaus, né? E alguma parte da região norte planta bastante, né? No sul do Pará, enfim, algumas regiões. E a nossa produção só tende a crescer, veja, então a gente precisa dar um jeito aí, né, de ter um transporte mais eficiente. Em seguida, né, desculpe, Renata, interromper, você quer comentar? Não, e menos poluente, que tem a ver com o que você polui falou. Menos poluente, mais barato. Sim, produz, com certeza. Produz não, avança numa velocidade mais, não numa velocidade, mas numa quantidade, né, muito maior, enfim. Sim. Não se vai abolir o transporte rodoviário, mas se você puder conciliar. Falta mais investimento em infraestrutura, né? E seguindo essa linha, temos deficiências do que também? De armazenagem, tá? Essa deficiência de armazenagem é onde fragiliza o produtor, em termos de planejamento da sua safra. Então, seria um outro gargalo. Eu destacaria mais um. A questão do seguro agrícola. Veja, 10% da área cultivada é abrangida com seguro agrícola. Então, o que falta aí também? Mais programas, ações, transparências, para que o produtor também possa conhecer essa ferramenta que também é estratégica para o agronegócio, que minimiza riscos de produtividade. Imagina. Tá? O nosso programa fez uma tomada com a professora Marta Marjota, maestro, que trará também opiniões a respeito desses temas. A reportagem foi feita pelo nosso pessoal aqui da Câmara, a Camila Dias e o Rafael Rocha. Roda aí. Estou com a professora Marta Marjota. Professora, qual é a sua perspectiva do agronegócio para 2015? Olá, Camila. Para te responder, eu acho que é importante a gente avaliar dois aspectos. O primeiro deles são os aspectos ambientais e o segundo são os aspectos de mercado e a forma como ambos afetariam a essa perspectiva. Na questão das questões ambientais, nós temos o clima, que é algo que nós não conseguimos controlar, ainda mais associado a essa questão hídrica que nós passamos nesse último ano. Então, o clima sempre ele surpreende na questão de como as lavouras e como
como o agronegócio como um todo se comportará. Quando a gente fala da questão do aspecto de mercado, é importante salientar duas frentes, o mercado doméstico e o mercado internacional. Quando eu falo de mercado doméstico, principalmente, é importante nós avaliarmos o comportamento da demanda. E nós percebemos no último ano e recentemente uma retração do consumo doméstico de alimentos e de outros produtos. No entanto, porém, com possíveis novas medidas, né, que estão sendo implementadas e uma retomada desse crescimento da demanda, então isso pode surtir um efeito positivo para o agronegócio. Quando nós pensamos em mercado internacional, e aí é importante ressaltar que 40% do faturamento das exportações brasileiras, ela vem desse setor, é preciso também pensar que os preços desses produtos, eles são formados nesse mercado internacional. E preços, por sua vez, que dependem de variáveis, por exemplo, como taxa de juros. Ora, por que essa relação? Porque commodities ou os preços internacionais estão ligados a um tipo de investimento. Então, o preço desses produtos, ele vai depender do comportamento internacional. Mas, também ligado ao comportamento internacional, a gente tem a demanda pelos produtos brasileiros, essa demanda externa que a gente fala. E o Brasil, ele é um grande expoente, ele é um grande exportador, por exemplo, de carne. Ele é um grande exportador de frango, de açúcar. Então, uma demanda aquecida desses mercados, o Brasil tem como atender. E esse atendimento, então, do mercado internacional faz com que haja um impacto positivo do agronegócio. E o Brasil tem mostrado cada vez mais a sua participação nesse mercado, até mesmo somente com esse dado de 40% que eu falei a você. Então, pensando de uma forma geral, né, existem aspectos positivos para as principais cadeias do agronegócio. E pesquisas como a do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, né, da Exalc Campus Piracicaba, USP, mostram um crescimento, uma possibilidade de um aumento de 2,8% do PIB do agronegócio. Dado que essas informações elas foram projetadas no final do ano passado. Então, novas possibilidades de comportamento, tanto de demanda doméstica como internacional, também podem mudar esse cenário. Obrigada, professora. Muito bem. Professora, a respeito das perspectivas para esse ano tão complicado que nós estamos vivendo, já temos comentado aqui muitas vezes a respeito dessas dificuldades que são gerais. Pressupomos que no agronegócio também atravessa um momento razoavelmente difícil. Sim, mas olha, apesar disso ainda o cenário, conforme especialistas do setor citaria o próprio CPE, ainda tem aspectos positivos, tá? Eu diria que mesmo assim é positivo. Como a professora comentou, um PIB aí de 2,8% superior ao de 2014. Porque espera que essa expansão seja através de ganhos em produtividade. Claro, nem tanto esperando impulso da demanda, porque como nós sentimos, né, em 2014 foi um cenário mais do que de retração mesmo, econômica, né? Além disso, né, desemprego aí se acelerando, então nós temos um quadro aí de uma demanda mais insuficiente. Eu diria ainda, então, esse quadro ainda é de expansão. Ao mesmo tempo, a própria produção agrícola, né, segundo dados do IBGE sobre a previsão, qual vai ser a produção agrícola para 2015? O IBGE divulgou o seguinte, olha, vai ser também um certo crescimento, 3 a 3,5%, 199,7 milhões de toneladas. Tá? Agora, vamos considerar aí o cenário econômico influenciando esse agronegócio. Vamos pegar, por exemplo, a taxa de câmbio. Acho que vocês estão acompanhando, né, professor, né, Renata? Veja, uma desvalorização do real em relação ao dólar. Isso pode ter dois impactos para o agronegócio. Um primeiro impacto pode fazer o quê? Encarecer os custos do setor. Por quê? Muitos insumos, eles são importados, né, dentro do agronegócio. Então, isso pode fazer com que haja aí uma queda da receita. Ao mesmo tempo, essa desvalorização pode contribuir para os produtos de exportação do agronegócio, valorizar as exportações. Além disso, o que mais que a gente tem? As próprias perspectivas em termos de clima, né? A volatilidade climática pode também aí afetar essa produtividade, né? Também quero ressaltar que o plano agrícola, né, 2015, 2016, ele ainda não foi lançado. Ainda vai ser lançado em maio. Ele vai ditar o quê? Novas diretrizes, novos planos de ação aí para o setor. Acho importante destacar isso. Vamos
acompanhando. E para uma análise mais detalhada de perspectivas, o que seria interessante? A gente estudar cada uma daquelas cadeias que foi comentada no início, né? Cada uma tem suas particularidades. Claro. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer. Tá, ok. Bom? Professora, muito obrigado pelas explicações que você deu. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui. Obrigada, Renata. Igualmente. Renata, um abraço, felicidade. Abraço. Nos vemos no próximo programa? Sim, acho que sim. Acho que sim. Então está combinado, estamos encerrando mais uma Universidade e Comunidade. Tchau.